vamos à abertura, então. Possam aqueles que são a corporificação do amor imortal abençoar os destinos desta loja, guiando-a com a sua sabedoria, protegendo-a com a sua força e fortificando-a com o seu amor. Está aberta a sessão. Vocês estão me vendo bem? Com certeza. Não, estamos sim. Me vendo. Agora eu quero saber aí. Está enquadrado. Certo. Tá. Tá. Pode fazer uma abertura do teu assunto, tá boa. Então tá. Bom, boa tarde a todos. E é com muita alegria que estamos aqui reunidos presencialmente e também online, que nossos irmãos da loja Saint-Germain e quem mais queira se juntar a nós. E nós vamos hoje falar sobre um assunto que é um assunto que faz parte do meio acadêmico, mas eu vou abordar de uma forma mais espiritualizada e dentro dos conceitos tanto da teosofia quanto da atual física quântica, né? Então, vamos falar hoje sobre o pensamento sincrônico. O que eu vou falar está dividido em 3 partes. A primeira parte, a parte conceitual, o que seria sincronicidade. A segunda parte é que realmente é a forma prática de vivenciar isso. E a terceira, que eu considero mais importante, porque é a mais atualizada, que é como a sincronicidade é vista dentro hoje dos conceitos da física quântica, para além da nossa realidade usual física, né? Bom, então, o que seria a sincronicidade? O I Ching, ou livro chinês das mutações, é o texto clássico chinês, muitas vezes usado como oráculo. Carl Gustav Jung, então, tinha interesse especial nesse oráculo, tanto que foi a partir dos estudos dele que ele foi convidado a escrever o prefácio, quando finalmente foi traduzido esse livro para o Ocidente, e que define concisamente o fenômeno chamado por ele de sincronicidade. Assim como a causalidade descreve a sequência dos acontecimentos, a sincronicidade lida com as coincidências de eventos. De coincidências entre aspas, porque, na verdade, não são meras coincidências, né? A relação entre a mente consciente e a matéria ainda traz muitos mistérios, mas, aos poucos, não só a ciência, como o campo espiritual vai desenvolvendo maiores compreensões a respeito. São aspectos de um mesmo fenômeno, um visto de dentro e o outro visto de fora. Então, sincronicidade é uma consciência significativa entre esse dentro e esse fora. Essas coincidências só são significativas para quem as experiencia. Desses eventos, de 2 eventos que aparentemente não têm relação nenhuma de causa e efeito, eles estão intimamente interligados somente pelo olhar do observador. Muitas vezes são simbolismos dos nossos sonhos que se manifestam na vida externa. Provavelmente já deve ter acontecido com vocês terem sonhado com alguma coisa, uma situação ou um objeto, e no dia seguinte você vivencia aquela situação, ou você vê aquele objeto e tudo, aí às vezes você nem lembra do sonho, mas nessa hora você lembra, diz, eu sonhei com isso, né? Então já começa aí o fenômeno da sincronicidade. Então, para os chineses antigos, a ciência, a filosofia e a engenharia, por exemplo, seriam
baseadas nessas coincidências significativas. Os cálculos e, enfim, vamos dizer, os conceitos e os insights que eles tinham eram muito nessa observação de fenômenos. Os textos chineses clássicos não se interessam sobre o que causa o quê, mas as coincidências significativas que se repetem, que, a despeito de qualquer racionalidade, acabam se confirmando. O I Ching, eu diria, eu, pessoalmente, entre outros oráculos, trabalho com essa sincronicidade na escolha aleatória, porém coincidente do oráculo. Por exemplo, quando você joga tarô, né? As cartas que você vai escolher, que aparentemente são aleatórias, elas não são. Elas têm um porquê de você escolher aquelas cartas. No momento que você joga as moedas do I Ching, essas moedas caem também, aparentemente de uma forma aleatória, mas tudo tem a ver sincronicamente com os caminhos que aqueles oráculos vão apontar e tem a ver com vocês. Só uma coisa pessoal, por exemplo, eu joguei Chico muito tempo, assim, né, no tempo do sacerdócio lá, talvez o pessoal que é mais antigo na loja sabe, e eu jogava, às vezes as pessoas já tinham jogado e levavam o jogo para mim. Analisa o meu jogo. Aí eu falava, não, eu vou jogar e a partir do que eu vou jogar é que eu vou analisar. Por quê? Porque o Xing ia falar comigo em relação a outra pessoa, mas essa sincronicidade seria pronta para mim. Se eu vou analisar o jogo que foi jogado pela outra pessoa, a resposta teria a ver com a maneira de interpretação e o sentido que daria para aquela pessoa. Então, eu não gostava de jogar com o jogo pronto de alguém, porque a conversa era entre mim e o I Ching, mesmo se referindo a outras pessoas, né? Bom, a sincronicidade, então, da visão quântica, que é onde começa o pensamento sincrônico e como a gente pode aplicar isso na nossa vida cotidiana. Como podemos acessar o universo do pensamento sincrônico? Como materializar nesse mundo nossos desejos mais profundos sem nenhum marketing no momento, né? Que mais tem por aí oferecendo e fique milionário na abundância, no amor, não sei o quê e tal, sempre cheio de técnicas, né? Mas nós não precisamos de nada disso, porque nós já possuímos naturalmente todas essas ferramentas que estão dentro de nós e que conversam com o universo. O que é, então, pensamento e de onde surgem os pensamentos? O corpo mental é um veículo que utiliza o eu pensador, vamos dizer assim, para poder pensar. Não é o cérebro. Esse é apenas o decodificador de uma frequência para torná-la inteligível para nós e capazes de comunicá-la aos outros, né? O eu, quando pensa, ele gera uma onda, que é uma frequência, que é uma interna. Não, eu escrevi aqui o quê? Que é uma informação mais energia. Que, na verdade, dentro dessa energia estão codificadas muitas informações e elas são transmitidas diretamente. O que precisa é que sejam decodificadas depois, né? Isso é um pensamento gerado pelo corpo mental e não pelo cérebro. Esse pensamento é capaz de criar um tipo de realidade, porque, de acordo com o que a gente pensa, a gente atrai determinado tipo de realidade à nossa volta. Cada um é um mundo e cada um cria o seu próprio mundo, né? E esse mundo é compatível com o nível do corpo mental que eu utilizo. Por exemplo, quando eu utilizo a parte inferior do pensamento do corpo mental, eu gero um pensamento concreto, que é binário, ou seja, dual,
que elege uma coisa, dispensa outra, é linear, dentro de uma linha de tempo, baseado nas experiências passadas, é recorrente, pensando automaticamente, seguindo uma tendência natural, repetitiva, com a mesma energia quase sempre. Então, nós elegemos o mesmo e temos como resultado o mesmo. Pensamos de forma reativa, vindas do passado, inclusive tendendo ao pensamento vindo dos ancestrais, inclusive, que atuam nesse estágio do corpo mental, repetindo ver a vida com a forma e atuando assim na realidade, repetindo esse modelo, esse arquétipo, inclusive de vidas passadas de forma automática, inconsciente, não desperto, porque você está numa espécie de sono constante em que você reage de forma automática, sem estar presente, né? Atua no... Então, quando a gente entra assim, mental superior, então não existe essa linha divisória entre passado e presente. É isso que nós vamos entrar exatamente nisso agora. Perfeito. Você está falando aí, eu tô... Não, exatamente. Esse é o pulo do gato. Exatamente onde a gente vai entrar. Desculpa. Tá? Oh, meu amor! Não, vou brigar. Não, eu estou estudando lá, mas está gravando. Tá bom. Então, tchau, beijo. Pode ser que eu chegue antes de acabar. Tá bom. Inconsciente, então não desperto, que atua no primeiro nível da realidade. Então, o mundo físico, prático e suas leis, inclusive as científicas, estão dentro desse nível. Nós pensamos no presente, vindo do passado, e vamos dizer, projetando para o futuro num ciclo automático. Agora, vamos para o mundo quântico. Agora que nós vamos chegar lá, Suzana. O universo do átomo e das partículas subatômicas. É esse universo que nós vamos entrar. As leis que aí atuam não podem determinar o que vai ser a realidade, porque ele é um mundo potencial de possibilidades, de probabilidades. É um mundo subatômico, imprevisível, de não certezas, como no mundo físico, e que também faz parte da nossa realidade, mesmo que de forma inconsciente nós vivenciamos esse mundo também. Por baixo do mundo quântico, então, existe um mundo chamado do campo unificado, que é como é chamado na física, né? De todas as leis, também conhecido como inconsciente coletivo de Jung, onde nem sequer a onda e a partícula existem. Um mundo de potencialidades, tudo acontece nesse mundo simultaneamente, como possibilidade nesse campo. Vamos, então, encontrar o amor junto com o ódio, a abundância com a carência, a saúde com a enfermidade. É tudo como se estivesse dentro de uma sopa, ainda não definido, ainda como possibilidade. É o mundo de possibilidades, e a esse mundo toda a humanidade chega através do pensamento que está gerando. Uma espécie de passaporte para determinado destino nesse mundo. Um pensamento concreto, linear, automático, essa frequência está ocupando e acessando programas que nós herdamos de carências, de ansiedade, angústia, medos, aos sentimentos mais baixos da expressão do ser. Em média, nós temos, mais ou menos 70 mil desses pensamentos por dia na execução e solução da vida prática. Ele é realmente essencial para que a gente possa resolver as coisas da vida, né, do dia a dia, mas que também julga, critica, cria dogmas, ilusões, e esses pensamentos gerados nesse campo mental mais inferior têm sua ação e contribuição no mundo físico e vai ao mundo quântico, e, por fim, chega ao campo unificado,
ao inconsciente coletivo. Então, atravessa todos esses campos de possibilidade, trazendo, então, essa carência, transformando os átomos do campo quântico em partículas de uma realidade. E vai se conectar sincronicamente com um evento, com uma ação compatível em frequência, em vibração, confirmando o que até então era apenas uma incerteza. Então, estamos mesmo nesse momento inconscientes, ou seja, aquilo que a gente sente, a gente percebe, a gente acaba atraindo as pessoas, situações e eventos que confirmam aquilo. Então, quando você já está, vamos dizer assim, num dia ruim, parece que o fato de você já estar num dia ruim, tudo acontece. Uma coisa vem e confirma mais ainda aquele estado que você já está e tudo. Então, o que você tem dentro, você vai projetando fora na sua realidade, que vem com os eventos para confirmar. Pô, é isso mesmo que você está vendo e está sentindo. E isso gera uma bola de neve infinita, porque aí você já diz, está vendo, meu dia está ruim mesmo, e aí você vai acreditando naquilo, né? Então, aí nós entramos num ciclo de retroalimentação, gerando novas escolhas similares que confirmam o sofrimento já anteriormente gerado desses pensamentos e suas frequências correspondentes. Aí a gente vai ficando cada vez mais nessa frequência. Existe, portanto, níveis diferentes de pensamentos, mas a boa notícia é que existe o pensamento sincrônico, que é o ponto que nos interessa nesse momento. Esse não vem do campo mental ordinário, vem da mente quântica ou eu superior, que nome queiram dar, e tem uma energia não condicionada a tempo e espaço, não tem influência do passado, nem projeções para o futuro, é gerado no eterno aqui e agora. É importante, então, nos conectar com o campo superior da nossa mente e nos afastarmos dessa quantidade caótica de pensamentos. E como é que a gente pode fazer isso? De boa ajuda seria a meditação, que é um dos caminhos. Mindfulness, lembra que nós já conversamos aqui sobre isso, a coerência do pensar com o coração e a respiração, e outras práticas que são um caminho bom para esse objetivo, né? Então, o pensamento sincrônico há de estatar livre pela natureza da mente ordinária e tem um potencial diferente, né? Ele é despertado fora dessa narrativa repetitiva do pensamento comum. Quando a mente está limpa, em silêncio, nós entramos, então, em contato com o mental superior e com essa capacidade da mente chamada de gerador de aleatoriedade. Quando saímos da mente comum e entramos em contato com o nosso coração, essa onda coerente altera toda a energia e nós passamos a vibrar, então, em ondas de alta frequência, chamadas de ondas gama. Essas ondas, então, põem em atividade o gerador de aleatoriedade. É aí que a gente entra nesse campo da sincronicidade, que está subordinado à mente superior e faz o mesmo percurso do pensamento comum, do mundo físico ao mundo quântico, e chega ao campo das potencialidades infinitas, né? Mas esse gerador de possibilidades infinitas, então, é disparado e escaneia todas as possibilidades latentes e vai eleger a melhor para você e para todos em torno, dentro de uma energia de amor, de abundância. Então, essas energias avançam até o nível quântico, modificam as estruturas, as moléculas, os átomos, enfim, e decodificam
né, essa alta energia da mente superior e trazem até o mundo físico, transformando no que conhecemos como serendípia. Serendípia é uma palavra que vem do inglês que quer dizer coincidência feliz, né, o sentido, que é a sincronia, o produto da sincronicidade que retorna trazendo todos os eventos, todas as pessoas, todas as situações, ideias que se alinham com esse pensamento com raiz no amor e na abundância. Muitas vezes, quando a gente está conversando sobre esses assuntos ou escrevendo algo a respeito, parece que a gente entra dentro desse campo e muita coisa que a gente acha que nem sabia aparece. Muitas vezes eu estou escrevendo um negócio, eu penso que vou escrever de um jeito e daqui a pouco começa a vir um monte de ideias que eu nem sei de onde vem, e quando eu vejo, eu estou falando de outra coisa. Né? Quando eu estava escrevendo isso aqui, eu tive uma opção de ideias que até o final vocês vão ver. Que veio da minha cabeça, assim, não sei de onde, mas é porque a gente entra mesmo nesse campo, né? A gente está com foco e está nessa energia, né, boa de produzir alguma coisa nesse sentido, então isso tudo facilita. Então, aí está a diferença entre o pensamento ordinário, que vem do passado, que vai escolher sempre as mesmas coisas, automático, que vai ter sempre as mesmas respostas. O pensamento sincrônico, então, é da mente superior, com uma força para atrair à nossa vida tudo o que foi aqui explicado, que vai eleger, então, a melhor possibilidade para nós e para o nosso entorno, entre todas as infinitas possibilidades possíveis. Tanto é que quando a gente está nesse campo, vamos dizer assim, a gente não tem dúvidas de que o que acontece é o que tinha de melhor para acontecer, mesmo que isso às vezes contrarie a nossa vontade, o nosso desejo pequeno da mente inferior. Mas quando os eventos que são produzidos daí, sempre tem raiz no que é melhor para nós. Ora, às vezes a gente não consiga compreender isso. Então, a gente sente como uma revelação, não sentida pela mente, mas pelo coração, que abre o chakra cardíaco como um enorme potencial, um toroide de metros de distância, trazendo a certeza e dissipando qualquer dúvida de um pensamento que possa vir da mente inferior. Quando a gente está mesmo alinhado nisso, sabe quando a gente tem aquele ideal e a gente pensa, está difícil, está isso, está aquilo, mas você sabe que eu vou fazer isso. Aquilo é uma certeza que vem mesmo da alma, vem desse campo. Então, nesse momento, cesso todas as dúvidas, né? A gente sente como uma ordem vinda de dentro, uma integração, uma qualidade da graça, onde completamente confio na minha mente superior. Esse, então, é um presente que o universo nos dá para que se cumpram as ordens que estão alinhadas com a vida. A primeira equação que nós temos que observar é, então, sair da mente comum e entrar nesse estado de conexão com o nosso universo interno, junto à fonte da origem do pensamento sincrônico, essa inteligência superior que nos é dada, essa capacidade intuitiva dada a todos, os sonhos a serem vividos nessa vida que a alma revela como realidade. Né? Geralmente, aqueles sonhos mais profundos e, às vezes, que nos parecem impossíveis, muitas pessoas têm relatos de vida de como que anjos apareceram no seu caminho, como situações inesperadas, como ajudas vieram de não se sabe de onde. Então, nessa altura, a gente sabe que até os sonhos podem se tornar realidades, e, enfim. Bom, agora é a última parte, que é
quanticamente explicando como é que isso acontece, né? O tempo linear versus o tempo quântico. Quando nós acessamos, então, uma fenda, uma janela de tempo entre o linear e o quântico, digamos que a gente tivesse um fio condutor em que os eventos lineares estão sendo seguidos, né? O presente, passado, futuro, bonitinho, no espaço-tempo, mas entre esses frames, como se fosse um filme da vida da gente, existe aquela separação, como se fosse uma fenda, uma janela no tempo. Tanto é que a gente, no cinema, por exemplo, a gente são os frames, são as imagens separadas, mas elas passam tão rápido que você tem a impressão que elas estão em movimento, né? Com a nossa mente, a mesma coisa, né? Já existem experimentos dentro do campo da neurociência de que a gente está desperto e não está em alguns momentos. A gente percebe coisas e outras passam batido. Por exemplo, nesse campo, a matemática, que é um conceito, os números são de outra dimensão, né? Então, por exemplo, a gente não consegue ver os números, a gente só tem o resultado do conceito dos números. Então, isso quer dizer que a matemática é uma das ciências que foi criada nesse campo. Muito obrigada. É por causa do ar refrigerado. Deve estar muito forte aí em cima de você. Não, pode deixar. Pode deixar. Qual é a sincronicidade? Não, é porque vai ressecando mesmo. Então, a matemática é um conceito que vem dessas dimensões, né? E se manifesta, vamos dizer, fisicamente, a gente pode ver que na natureza existe uma geometria sagrada. Então, essas proporções que vêm conceitualmente desse universo, elas acabam se estabelecendo na matéria e a gente pode ver que existe toda essa proporção áurea, todas essas medidas que estão expressas na própria realidade concreta física, né? É daí também que vem a intuição, os insights, né? Digamos que dos centros galácticos, como o centro de cada galáxia, né? Eles são enviados muitas informações, muitos dados cósmicos, muitos conceitos abstratos, muito além da nossa compreensão, e que as estrelas decodificam em frequências. Então, vamos dizer que você tem um fluxo da vida vindo da fonte, que é esse perfeito, mas a gente tem como se fosse ramificações como se fosse um rio da vida e seus afluentes, essas ramificações, que são as linhas de tempo. Então, o tempo todo, a gente está pulando de uma linha de tempo para outra. No momento que você faz uma escolha, você estava indo numa direção, mas você fez uma escolha, você pula para outra linha de tempo. E aí você vai criando essa rede paralela a esse fluxo original. Todos nós vamos criando, cada um as suas redes, e pulando de uma linha de tempo para outra, né? Então, compreender o tempo ou se desapegar do tempo ou transcendê-lo, para mim, isso já foram os insights que eu tive. É a nova religião. Eu acho que no momento em que a gente compreender como funciona o tempo, né? Não desprezando nenhuma religião, nada. Nossa, o pessoal que já me conhece há muito tempo aqui sabe que eu frequentei todas as religiões e tudo, busquei muito. E sou muito agradecida por todos os ensinamentos, por tudo que eu vivenciei nessas religiões.
Mas eu acho que esse novo tempo aquariano agora é da religião pessoal. Eu acho que é do desenvolvimento seu, e só você pode saber o que realmente conversa com você, né? Então, eu acho que compreender o tempo e as suas funções já é o primeiro passo para essa religião pessoal, né? Que esse mestre interno que nós vamos vivenciar de uma forma ou de outra, porque a humanidade toda vai evoluir, cada um no seu tempo, mas todos chegaremos lá, né? Então, todos os momentos dessa vida, essas frações e seus intervalos, assim como os frames dos filmes que eu falei, e que nós já vivemos, e até que em consciência vamos viver mais adiante, no futuro, estão conectados todos no agora, de onde vem a intuição. Então, a intuição é um conjunto vamos dizer assim, de conceitos e vivências que nós temos já adquiridos, junto com alguma coisa mais avançada que está adiante, mas que a gente acessa porque a gente está no eterno agora, onde tudo se junta. Então, às vezes, a gente chega a conclusões de coisas que a gente pensa assim, nossa, de onde eu tirei isso? Mas é incrível isso. Como é que eu cheguei a essa conclusão? Não tem lógica nenhuma, aparentemente. Não é causa e efeito. É apenas um conjunto de coisas. Eu, por exemplo, eu tenho muito isso debaixo do chuveiro. Aí depois eu descobri que muita gente tem isso. E a explicação é porque você está dentro de um campo de energia, você está com aquela água, né? Não é causa e efeito. Causa e efeito. Mas não linear, né? Uma coisa que depois a gente vai entendendo, claro. é lidar com essas contextualizações. É uma coisa simples de dizer que um animal é inteligente, e você entender que ele tem contexto dele. Tem inteligência, um reino. Claro. Né? E nós aqui nós temos de um outro reino, uma outra aplicabilidade da inteligência. Então, essa questão causa e efeito, como tudo é integrado, nada escapa de um simples sopro, que é a origem causa, e uma reação, que é o deslocamento atômico. Então, essas condições, para entender como a gente sente essa causa e efeito, é complexo. Você tem que se destituir da tal mente concreta, né? Até para entender que não existe passado nem futuro. Sim. Você até citou bastante aí, é o aqui e agora. Tudo é o aqui e agora. E a gente que nessas tais linhas de tempo, que eu vejo como linhas vibracionais, né? Mas tudo é frequencial. Alguma coisa de frequências. Tempo pode ter uma vez que esteja funcionando no nosso quaternário inferior. Isso. Né? Onde a mente concreta que traz para nossas projeções essa ideia de tempo e espaço. Né? Isso. Mas eu aqui, fechando meus olhos, me concentrando numa praia, com coqueiros, né? Eu vou estar fora desse tempo concreto e sempre para nos dizer, não, eu preciso estar lá, não. Faça esse meu mental fazer uma projeção. Então, eu vou me trabalhar da sensação nessa projeção para estar trabalhando dentro de um universo que não está lá. É em mim, projetado pelo meu estado vibratório, e que gera ali a tal praia com coqueiros. Isso mesmo. É o que a grande mente faz. Né? Em escala bem maior do que a nossa. Escala maior e dentro também de um outro contexto. A gente aqui que fica com esses pedaços, juntando as peças do Lego. Conhece o Lego? Sim. Para criança? Né? Nós fazemos isso ainda toda nessa fase. E sofremos por conta disso. Você passa a não sofrer quando você entende o processo de vida. E finalizando, aí entra a meditação. Quando você se destitui da sua personalidade, que é o seu eu ou ego, tanto faz, mas ele é inferiorizado porque ele é mente concreta, ele é tempo, espaço. Aí a meditação pede o quê? Esvazie-se de você.
Que aí você não vai projetar nada dessa mente aquela mente e você dá concreta cheia espaço. de vícios, né? Aí você vai dar espaço justamente para o lado intuitivo, que vem da mente superior, da tríade. A intuição é búdica. Mas, às vezes, a gente tem a intuição e o insight, às vezes, do nada, né? A gente nem está em meditação, nem nada, mas, de repente, né? Aquele momento eureka. Ai, e é um gozado que vem como um pacote de informação que depois você organiza até para poder explicar para alguém, né? Porque vem de uma vez, você entende como se fosse assim, de forma, não sei lá, telepática, assim. Você entendeu tudo, mas agora eu vou ter que organizar para poder explicar, né? E nós não temos memória Uhum. de muita coisa. Mesmo falando de Claro, subconsciente, lógico. mesmo falando de subconsciente, já não nos traz memória. Isso que você falou também, são várias possibilidades. Mas uma delas é qual? Nós estamos aqui representando uma consciência que tem um passado de milhares de anos. Então, que material é esse que, na hora que você está aí se autoestimulando, vem por uma latência que é sua própria para enriquecer o assunto? Isso. Agora, isso pode ser intuitivo de outras esferas que possam te ajudar, que você está em uníssono com essas vibrações, ou a sua consciência mesmo que você está representando, só que você não tem essa memória. E já é algo conquistado por outras personalidades, e não por você. Pois é, porque você falou por você próprio, é isso mesmo, porque nós somos fractais que estamos em diversas dimensões, e cada um está vivendo aquele... Inclusive, o que a gente considera que são nossas vidas passadas, elas continuam agora. Elas estão lá. As nossas vidas futuras também já estão. E nós estamos recebendo as influências de ambas, tudo no agora. Então, vamos dizer, capacidades desenvolvidas em outras vidas, elas se manifestam nessa vida. E também as que nós teremos futuramente, mais avançadas, que também, de repente, vêm naquele... E são esses insights, essa coisa que você diz, nossa, como é que eu tive essa ideia num negócio tão incrível, de onde eu tirei isso? Aí são outros insights que eu tive que eu vou continuar e a gente continua a conversa já, pois que foi... Aproveitei que tem muita coisa. E, claro, é rica de se conversar. Lógico. Porque depois não esquece, né? Passa o momento. Você tem que estar em interdireção. Mas sabe qual era o certo mesmo? Todo mundo com um caderno e uma caneta. Mas tudo aí bem. Você segue todo o seu raciocínio. Nós já estamos quase terminando e a gente vai continuar conversando, né? Então, bom, onde é que eu estava? Que então essa percepção, né, estando no tempo e no lugar ou na ausência deles, né, no agora. Então é como estar numa sala de espelhos. É isso que a gente estava até conversando agora, né? Com diversas imagens ao mesmo tempo, né? Tá tudo em volta da gente de uma forma que a gente não percebe às vezes conscientemente, né? Inclusive essa imagem, os espelhos são grandes portais, né? Inclusive de magia. E aí, nessa hora, eu me lembrei, veio isso na minha cabeça, que eu me lembrei do filme da vida do Bruce Lee, quando ele entra naquela sala de espelhos e que ele se vê em vários espelhos diferentes, né? Então ele tem um transe, uma coisa assim, né? Quer dizer, ele teve de uma forma mais consciente, como se fosse realmente um transe, né? Mas a gente está sempre nessa sala dos espelhos, de alguma forma, mesmo que a gente não os perceba, né? Então, os sonhos, alguns são acessos a realidades paralelas, assim como de forma mais consciente nos sonhos lúcidos, que são aqueles em que você sabe que está sonhando e você atua. Você sabe o que é sonhos lúcidos, né? É aquele que você sabe que está sonhando e você decide coisas dentro do sonho, né? Ou então nas projeções astrais, né? Que também todos nós fazemos durante a noite, mas que nós não somos conscientes, mas muita gente é. Então, muita gente tem contatos e vai para realidades e aprendizados e traz tudo aquilo consciente, né? E a gente tem,
mas às vezes a gente traz nessa forma inconsciente, porque a gente não está lúcido nesse momento da projeção, mas atua naqueles insights da gente. Muitas conversas que nós aqui reunidos lá no astral conversamos e tudo, debatemos tudo isso antes, e quando chega aqui a gente já está com um monte de coisa na cabeça já, né? Bom, e as premonições também vêm desse campo, né, que surge pela lei da atração, né? Por exemplo, né, não sei se vocês já repararam que tem vidente só prevê desgraça. Então, eu acho que pela lei da atração ele se conecta com esse campo das catástrofes. E os que têm talvez uma frequência melhor, ele se liga em situações mais auspiciosas e tudo. Então, eu acho que o vidente ele se conecta e tem premonição muito mais em relação àquilo que é a frequência dele, né? Então, por exemplo, eu não sei, estou com um pressentimento ruim que vai acontecer alguma coisa e tal. Tem gente que é muito assim, né? Está sempre vendo alguma coisa ruim que vai acontecer. E tem outras pessoas que não. Nossa, eu acordei com, né? Eu acho que vai dar tudo certo. Eu vou lá na entrevista do emprego e vai dar tudo certo e tal. A pessoa vem com aquela intuição de que vai dar certo, porque eu acho que é aquilo que está na frequência dela, né? Bom, o déjà vu. Todo mundo sabe o que é déjà vu, né? Aqui nós já conversamos bastante, mas déjà vu é como a gente estivesse vivendo uma situação que você tem impressão nítida que já viveu aquilo antes, né? Você passa por um lugar, por uma situação, alguém fala alguma coisa e você encaixa naquela situação assim, nossa, eu já vivi isso aqui, né? E então, esse déjà vu também é justamente não é uma premonição do futuro, mas é como se fosse uma situação que talvez ainda estava por vir, que se encaixa nesse agora. Então, quando você encaixa, você já tinha visto de alguma forma aquilo antes e você tem a impressão de que já viveu, porque o futuro se junta com o passado, porque como você viu o futuro antes do presente, você vê como passado. Então, você experiencia aquilo como sendo, eu já vivi isso, porque você viu antes, mas, na verdade, estava no futuro. É meio complicado de entender isso, mas vocês entenderam? Você vê uma coisa que vai acontecer, mas por você ter visto, você imagina que já viveu aquilo, porque você viu antes de acontecer de fato. É bem complicado. Se você viu, é porque você tem um conteúdo. Hã? É que a questão é toda, como eu te falei, da memória. É. Existe um conteúdo que nada é exposto a partir de nós sem um conteúdo. É como um computador. Uhum. Se você não inserir dados, ele não vai expor outros dados que não sejam aqueles inseridos. Nenhum computador vai ser um igual ao outro. Assim Eu só não sei se o pessoal que está em casa está ouvindo o que você está falando. Será que eles estão ouvindo? Não, né? Então deve estar cansativo para eles. Eu Vamos estou terminar. ouvindo, sim. Eu estou ouvindo, sim. Ela vai. Bem longe, mas estou. Estamos ouvindo. Está ouvindo. Está ouvindo. Então, vamos só terminar aqui para a gente conversar tudo. Então, a razão, né, a nossa forma racional de perceber as coisas é como se fosse um loop, né, que fica circulando o já conhecido e já aceito. E a sincronicidade, então, são as possibilidades reveladas no eterno agora. Nós só percebemos na presença do agora. Então, se entende pela linguagem dos símbolos, porque muitas vezes eu tenho muito isso, né? O símbolo, por exemplo, eu tenho muita ligação com horas repetidas, né? Então, eu estou falando alguma coisa, eu olho para o relógio, tem uma 11h11, 13h13. Não é? Ou então hora espelhada, né? 12h21, né? Assim, a hora trocada e espelhada.
Então, eu reparo muito isso. E como a gente vive com um celular na mão, é muito comum alguém manda uma mensagem, você está vendo o horário, você está olhando o celular, você vê horas o tempo todo, né? Ou então eu estou conversando com a Suzana e tudo, aí, nossa, a Suzana gosta de cores, eu também gosto. Aí a gente está conversando assim, porque vamos fazer tal coisa, não sei o que, de repente a gente olha para o céu, tem um tremendo arco-íris, uma coisa que para nós tem um significado, porque a gente gosta de cores, aqui no auspicioso, a gente vai dizer, olha, tá, então, vai dar certo, porque nós vimos um arco-íris, né? Então, tem esses símbolos que conversam com a gente, conversam nos sonhos e conversam na vida de vigília, né? A gente está aí, sei lá, você está pensando em fazer uma viagem, sei lá, aí passa uma borboleta, que é um símbolo de voar, de liberdade, aí você pensa, poxa, eu acho que é para eu ir mesmo. Né? Mas aí essa conversa são códigos que você estabelece. Por isso que nem sempre o que para mim tem um significado, para outros não tem. A minha irmã, por exemplo, quando eu falo, a gente está conversando, olha só, são 13h13, ela, e daí? Ela fala, qual é a importância disso? De por que 13h13? Então, o que a gente está falando procede porque 13. Ela, ela acha engraçado eu me ligar nisso, né? Enfim, mas por exemplo, sonhar com uma serpente. Tem gente, minha mãe, por exemplo, ela não pode nem ver nem filme, né? Então, para ela é uma coisa ruim. Tem muita gente que acha que é traição, que é não sei o quê. E eu já acho as serpentes lindas, né? Para mim é sabedoria, né? Me lembra as serpentes aqui da testa dos faraós, aquelas coisas todas. Então, para mim, uma serpente passando, embora, claro, vou ter lá as minhas precauções, mas para mim é auspicioso. Eu vou dizer, poxa, alguma coisa muito interessante, profunda está acontecendo aqui, que apareceu até uma serpente, entendeu? Então, esses códigos a gente tem que estabelecer, cada um com o seu, né? Então, essa linguagem dos símbolos que nenhuma racionalidade alcança, porque muitas vezes não tem sentido nenhum. Você se liga naquilo porque se liga, você gosta, aquilo faz sentido para você, mas às vezes o porquê não é uma coisa assim muito clara. Tanto é que em terapia, o senhor terapeuta aí, os símbolos dos sonhos dos seus pacientes são analisados porque tem a ver com o universo daquela pessoa, né? E não são esse negócio de consultar livro de simbologia de sonho, não, realmente não. Então, isso tudo é a certeza do fluxo da vida, de nós estarmos exatamente onde a gente gostaria de estar, ou onde é bom para nós, onde a gente deveria estar. Quando a gente recebe essas mensagens, quando a gente percebe que o universo está conversando com você. Então, você sabe que está no caminho certo. E o que é vamos chamar assim, um curto-circuito? Né? Acontece que, em vez da gente se conectar com esse fluxo que vem da fonte, nós, naqueles atalhos das linhas de tempo, a gente se desconecta. E aí interrompe o fluxo, a gente se perde, vamos dizer assim, nesse emaranhado de possibilidades de outras linhas de tempo. E aí dá aquele curto-circuito. Dependendo do quanto você se afasta da fonte, é mais drástico ainda, né? Então, o trauma é um curto-circuito mais pesado, mais violento nesse fluxo da vida, né? Gerando um padrão repetitivo a partir daí, como se você congelasse nessa situação, né? É como se fosse uma amnésia, um adoecimento ou um coma, uma falta de memória que vem da fonte, né? Então, a cura seria sair desse padrão. E para isso, nós temos os nossos queridos terapeutas que nos ajudam a sair dessa, né? Então, o passado traz, normalmente,
né, tristeza, saudade, às vezes até saudade saudável, né, mas traz saudade, culpa, e o futuro traz muita ansiedade, estresse. Será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? No agora, eu possuo o passado e o futuro, eu possuo tudo e tudo posso. É o único lugar que de fato existe, é o agora. E é onde para onde todas as possibilidades convergem, e é onde a gente pode realmente agir de forma a que se concretize todas essas energias que estão nessa sopa de possibilidades, né? Aí eu estava, né, para finalizar, eu estava pensando nisso e pensando assim, nossa, nas ajudas que a gente tem, né, dos guias, dos guardiões, enfim, anjos da guarda, e me veio uma coisa, né, que foi muito minha, né? Que será que esses anjos, esses guardiões, não somos nós, nas nossas versões mais avançadas? Quem melhor pode conhecer a gente do que a gente mesmo? Por mais que um guia pudesse ser responsável por nós, gostar da gente, ter ligações kármicas e tudo, ele talvez não tenha a capacidade de entender a gente como o nosso próprio eu superior. E como a gente já está, o nosso ser iluminado já existe, ao mesmo tempo que todos os nossos eus inferiores que nós já passamos, os nossos anjos não são nada mais do que nós mesmos em nossas versões angélicas e, enfim, nossos guardiões e tudo mais. Todo, por isso é que nós somos um só, porque somos nós aqui, os para trás, os para frente. E aí vem a teoria das mônadas, né? De onde saíram todas as almas e elas foram se subdividindo para baixo. Mas em relação à subida, é o mesmo processo. E aí eu e meus irmãos de mônada somos os mesmos que saímos da mesma mônada, os nossos irmãos que estão dentro dessa família, né? E todos eles têm suas versões mais avançadas, assim como eu, como vocês, todos. Então, no fim, estamos todos juntos, né? Então, todos somos anjos e protetores um dos outros. Quantos de nós não já fomos anjos um dos outros, de alguém estar em apuros aqui e um de vocês chegar e trazer a solução, te ajudar no momento, aqueles momentos tecnológicos aqui, desesperadores com o negócio, que tinha que ir para o ar naquele momento, e vem alguém que resolve, né? E tranquilamente vem como um anjo para nos ajudar nesse momento. Então, todos nós somos anjos de todos, né? E em nossas versões mais solidárias, mais fraternas, e nós mesmos somos nosso próprio eu superior, é o nosso anjo da guarda. Que melhor conhece a gente. Não existe. Exatamente. A não ser nós mesmos. Fica aqui uma grande analogia em relação a essa pessoa. Fonte de eletricidade. Vamos ver hierarquicamente. Vamos ver a grande central de força de energia. Lá, os ímãs, os grandes geradores. Sim. E a partir de lá, da fonte, todo aquele material, vamos dizer assim, mais desenvolvido, ele vai se ramificando. Então, ele vai se tornando aqui até o fiozinho que está aqui na parede. Que jamais vai receber energia da fonte. Se receber, ele se estoura. Então, nós estamos num trabalho de desenvolvimento para bem receber e nos moldarmos a esse material condutor de melhor energia, de maior força. Tá? Estou fazendo uma analogia, né? Que é um sentido de poder consciencial em paralelo com as nossas condições de retorno à unidade. Né? Então, é bem interessante você entender por aí. Agora, você falou, nós somos os próprios anjos. Uma vez que você se abra vibratoriamente para fazer com que isso
com que essa fonte mais desenvolvida se manifeste através de você. Uhum. Então, nós estamos ainda naquele véu da ignorância, muitos véus, onde, uma vez não enxergando o que está nessas outras dimensões, a gente se fecha Isso. vamos dizer assim, num condutor de fio simplesinho, pequeno, né, ilimitado. E perde toda essa magia e essas bênçãos que é essa conexão com os outros. Porque está tudo interligado, Uhum. mas tem o respeito, como você falou, de uma ciência exata, física. Sim, tudo isso Que só é as mágico porque a coisas- gente não entende essa física mais avançada. Porque para se estruturar, tudo para ser estruturado, mesmo por uma projeção mental, existe uma substância que vem formada, vem da potência, do absoluto, já ouvi falar, né? O absoluto ele é visto como uma grande, um infinito de substâncias que não se apresentam formatadas, por quê? Porque não está se dando a formar um universo, que é o universo manifestativo. Uhum. Aí vem aquela ideia de entender pela mente concreta o que representa essa junção espírito e matéria que se fala tanto. E que, na verdade, não existe essa separatividade. Mas isso aí é uma outra abstração que fala sobre isso e precisa de uma aula. Uhum. Né? Mas a gente chega lá. Mas você podia preparar essa continuação para a gente continuar esse assunto. Se me for permitido, eu prefiro uma coisa que é mais direta, que vai valer para todo mundo, ainda mais porque a gente fala tanto em meditação. É trazer a filosofia esotérica para cá, através de muitos autores, né, que todos eles falam a mesma coisa, só com um jeitinho poético diferenciado. Quem quiser até... Olha, Antônio, pode agendar. Quem quiser até se exercitar através disso, procura Corvo Seco. Eu vejo Corvo Seco. O canal dele no YouTube. Pois é, ali é maravilhoso, porque são vários autores. O que eles falam igualmente? Esvazie-se de si e preencha esse de mim, é um M maiúsculo, que é o eu superior, que está num vazio, mas é um vazio dessa nossa formatação de mundo material. É um outro meio, eles chamam de arrúpico, né? Quer dizer, a ausência da forma. Existe uma forma, mas olha só, é uma forma contextual. Porque se essa tríade ela pertence a um universo, e a gente fala que o universo é um universo de manifestação, e para manifestar precisa a união do espírito e matéria, então alguma forma tem. A do quaternário inferior. O que eu chamo de quaternário inferior? Mente concreta, vamos dizer assim, plano mental inferior, que é a mente concreta, plano astral, o vital, que a gente pode chamar de psicossoma, você vê que os meios são criados, mas o conteúdo é mesmo, não tem como fugir, a verdade é única. Ela só é relativa em relação a essa que você comentou aqui, que é a nossa exteriorização de individualidade. Se as pessoas entendessem isso, não se metiam a chegar para a esposa ou para o marido, e que roupa é essa que você vai sair? Não parem para perguntar se você está feliz pelo que você está usando. É uma projeção, né, dele ou da pessoa que está dando opinião, para achar que o preto e o laranja... Mas vamos ver aqui o pessoal que está online, se eles querem também conversar. Vocês estão ouvindo a Suzana? Uma colega lá no trabalho, ela usava umas roupas assim, totalmente diferentes, né? Aí a minha amiga chegou para mim, se você estiver mais idosa, se usar aquelas roupas, você me avisa. Eu falei, não, tá vendo? Ela está tão feliz com as roupas dela, né? E é isso mesmo, você está preocupado com a roupa que você está usando, ou não, se ele está feliz, se ele está... Claro. E aí, meninas que estão aí online, Fernanda está aí presente? Ela está com a câmera fechada?
Estou aqui. Então, você gostou dessa ideia dos anjos? Você que é aficionada dos anjos? Gostei, sim. Esse assunto de pensamento sincrônico é uma coisa nova para mim. Ainda estou assimilando, Ah, que bom! mas eu gostei muito. Ou tem dúvidas? Aproveite agora para a gente tirar as dúvidas. Você tem alguma dúvida? As dúvidas são muitas, mas eu vou ficar assimilando. Tá bom. Não tem nenhuma pergunta, não. E tudo. Você ouviu o que o pessoal comentou aqui? Sim, ouvi. Seria bom, sabe, o Tony encerrar, fazer o fechamento aí, né? E aí eu interrompo a gravação. E a gente fica falando. Tá bom. Então tá. Terminou, né? Então Tudo tá, bem. cadê ele? Cadê o presidente? Tá bom. Então tá. Até já. Gratidão a Olha, todos. foi muito bom, eu adorei. Encerra. Muito bem. É só para a gente encerrar a gravação, Tony. Aí a gente fica conversando. Combinado. Ó vida oculta que vibras em cada átomo. Ó luz oculta que brilhas em cada criatura. O amor oculto que tudo abranges na unidade. Saiba que aquele que se sente uno contigo, que ele é por si mesmo um com todos os outros. Terminados nossos trabalhos, que a força, o conhecimento e as bênçãos que recebemos se espalhem para o mundo inteiro, auxiliando-lhe a evolução. Paz a todos os seres. Olha, eu fiquei muito feliz da sincronicidade de eu estar em casa, por motivos alheios à minha vontade, mas que eu pude gravar. Maravilha! Ótimo, aí já é uma Então, sincronicidade. tinha todo um motivo para você ter ficado em casa e poder gravar, né? É verdade. Estou satisfeitíssima. Obrigada. Muito bom, Lélia. Que bom eu ter podido gravar em casa. Claro que a gente vai arrumar um jeito de depois poder gravar aí. Eu vou até levar um computador meu e vou deixar aí. Mas hoje não tinha jeito. Ou eu estava em casa, como é que a gente ia fazer isso? Não ia. Íamos perder o material super rico que você trouxe. Nossa, maravilha. Obrigada mesmo. Ah, eu que agradeço. E, então, agora nós estamos aqui no nosso papinho de sempre, que é a melhor hora, né? Quando as pessoas. Eu vou encerrar a gravação, que é para a gente poder ficar de papo. De sincronicidade, Antônio tem cara de que tem. De alguma história que foi marcante, algum relato de algum